Olá, como vai? Tudo bem? Tratando sobre a matéria Teoria Geral do Recurso, e especificamente iniciando hoje a aula com um tema, a complementariedade recursal. O que seria a complementariedade recursal? Por vezes, há uma decisão que é impugnável mediante determinado recurso, mas aquela decisão não se fez clara ou se fez, por sua vez, contraditória, obscura, ou ela é uma decisão omissa. Em vez de se interpor o recurso principal, no caso, o recurso de apelação, por exemplo, o recurso em sentido estrito, recurso extraordinário ou recurso especial, a depender das circunstâncias, se estivermos, logicamente, em primeiro grau de jurisdição ou em segundo grau de jurisdição, analisando a decisão específica, pode-se utilizar os embargos declaratórios, opondo os embargos declaratórios. Só que a decisão, por vezes, ela traz gravame não só para uma parte, o Ministério Público, quanto para a outra parte, o acusado, o processado. Nesta esteira, a complementariedade recursal se daria da seguinte forma, conforme o exemplo que darei a seguir. Houve a sentença penal condenatória, o Ministério Público é intimado de forma pessoal, bem como houve, no mesmo momento, no mesmo instante, a intimação via diário oficial da defesa técnica. A defesa técnica, percebendo, logicamente, que houve um gravame em relação à circunstância jurídica trazida por aquele ato processual, denominado sentença, interpõe o recurso de apelação. E considerando nesse nosso exemplo que o acusado estivesse preso, a defesa, para dar uma dinâmica mais célere ao recurso, ao seu conhecimento, processamento e julgamento, interpõe o recurso e, ao mesmo tempo, apresenta as razões do recurso de apelação. Todos nós sabemos que o recurso para atacar uma sentença penal condenatória, em regra, é o recurso de apelação. Por que eu digo em regra? Porque cabe os embargos declaratórios, eu vou chegar lá. O Ministério Público, no momento de sua intimação, e a sua intimação é pessoal, os autos do processo físicos vão até o Ministério Público, que por sua vez, certificando e analisando aquela sentença penal condenatória, aprecia que houve uma omissão, ou uma obscuridade, ou uma contradição, e em vez de interpor o recurso de apelação, ainda que ele vislumbre em determinado momento de sua análise que havia um gravame, não atendeu toda a sua expectativa, ou melhor, a expectativa da sociedade, ele opõe os embargos declaratórios. Tanto a petição de interposição com as razões apresentadas pela defesa vão para o juízo, como, igualmente, vão para o juízo os embargos declaratórios. Ok? O magistrado, por sua vez, é o mesmo que irá analisar, o magistrado que proferiu a sentença penal condenatória é o mesmo que irá analisar os embargos declaratórios. Ok? E ele pode, a depender, sobretudo quando a decisão for omissa nos embargos declaratórios, conceber um efeito infringente ou efeito modificativo a estes embargos declaratórios. Nesse instante, se ele conhecer e der provimento aos embargos declaratórios por parte do Ministério Público, ele vai modificar a sua decisão, aquela entrega da prestação jurisdicional que culminou com a sentença penal condenatória. Desta forma, como a defesa técnica já havia interposto o recurso de apelação e igualmente apresentado as razões recursais, o magistrado deve, logicamente, em razão do contraditório, bem como sob a perspectiva da ampla defesa, intimar a defesa técnica para complementar as razões do recurso de apelação, porque houve, igualmente, uma modificação da sentença penal condenatória. E como houve a oposição de embargos declaratórios por parte do Ministério Público, certamente essa modificação foi para favorecer os interesses, entre aspas, da sociedade, em razão do Ministério Público defendê-lo.
Ok? Há essa complementação nesse sentido. Poderia, em situação inversa, acontecer e o Ministério Público ter que ser intimado para complementar as razões recursais? Poderia. Poderia ter sido a defesa técnica, bem como o Ministério Público intimados à sentença penal condenatória, o Ministério Público, por sua vez, já de antemão interpor e apresentar as razões recursais e a defesa opor os embargos declaratórios. Em caso, em se tratando de omissão daquela decisão judicial, o magistrado, concebendo efeito infringente, portanto, um efeito modificativo aos embargos declaratórios, alterando a sua decisão, deveria, como deve, intimar o Ministério Público para complementar as razões recursais. Ok? Deixa eu ver se temos tempo suficiente. Temos. Uma outra questão a respeito da teoria geral do recurso. Deixa eu ver, a câmera parou aqui, só um minutinho. Uma outra questão a respeito da teoria geral do recurso poderia ser a indisponibilidade recursal. A gente inicia sobre esse tema, indisponibilidade do recurso ou indisponibilidade recursal, tratando especificamente da ação penal privada. A gente sabe que a ação penal privada, o ingresso dela, a titularidade para provocar o Estado juiz é da vítima denominada querelante, através, logicamente, de um profissional habilitado, advogado, inscrito regularmente na OAB, bem como o defensor público, ok? Se a parte se der por satisfeita quanto à entrega da prestação jurisdicional, mas pode ser especificamente uma sentença, não, pode ser uma decisão interlocutória, não havendo sob sua ótica a necessidade de interpor o recurso, sem problema nenhum, se o querelante, através de seu profissional, o advogado ou defensor público, renunciar de forma expressa, não renuncie o direito ao recurso, não vou se utilizar desta via para me insurgir, impugnando aquela decisão específica. Ok? Poderia a própria vítima se manifestar nesse sentido? Poderia, sem problema algum. Poderia, ainda quanto à ação penal privada, o querelante interpor um recurso pertinente para atacar aquela decisão específica, desistir deste recurso que já foi manejado? Poderia, sem problema algum. O Poder Judiciário deve atender a sua manifestação, a manifestação da vítima através da defesa técnica. Ok? Há, então, portanto, disponibilidade recursal no que se refere à ação penal privada. No que se refere à ação penal pública, existe um artigo pertinente que menciona sobre a indisponibilidade recursal por parte do Ministério Público. Artigo 576 do Código de Processo Penal. Que quer significar, em síntese, o seguinte: uma vez interposto o recurso por parte do Ministério Público, não pode ele desistir do mesmo. Ok? Ele não tem essa prerrogativa legislativa, essa prerrogativa constitucional de dispor. A prerrogativa mais legislativa, eu explico porque há o meu questionamento quanto à prerrogativa constitucional sobre isso. Ele não tem a prerrogativa legislativa de dispor, porque o artigo 576 do Código de Processo Penal lhe veda isso. Ok? O Ministério Público, sobre esta indisponibilidade recursal, nada mais está operando, segundo esta lógica trazida pelo artigo 576 do Código de Processo Penal, homenageando-se o princípio da indisponibilidade da ação penal. Uma vez proposta a ação penal, não pode dispor da ação penal. Como recurso, via de regra, a gente tem aquele entendimento da natureza jurídica, um desdobramento da ação penal, ele não poderia se dispor, entre aspas, da ação penal, especificamente do artigo 576, se dispor do recurso, uma vez interposto, ok? Tem que necessariamente o Ministério Público recorrer? Não, o Ministério Público não é obrigado a recorrer. Eu me refiro ao seguinte: uma vez interposto, ele não tem que desistir. Se ele não tem a obrigação de recorrer, ele pode expressamente mencionar, manifestar
numa cota ministerial. Cota ministerial é um documento, é um auto, aonde o promotor faz menção, o promotor ou a promotora faz menção sobre alguma diligência, a sua manifestação, a sua pretensão. Ele pode expressamente mencionar que renuncia ao direito recursal, à via recursal? Não, não pode. O que ele opera então? Como ele não é obrigado a recorrer, ele deve deixar passar em branco, né? A doutrina traz um termo, né? Em autos, em branco, deixando precluir aquela decisão. Ok? Por outro lado, a defesa e o acusado têm a disponibilidade do recurso? Tem. Mas como que funciona para a defesa e para o acusado no que se refere à indisponibilidade ou disponibilidade recursal? Somente vai se operar esta manifestação de vontade se houver a manifestação tanto por parte da defesa quanto por parte do acusado. Uma vez interposto o recurso por parte da defesa e a defesa desistir, logicamente que o juiz natural, deve intimar o acusado, o processado, para tomar conhecimento, saber se ele tem ciência dessa manifestação da defesa técnica e questioná-lo a respeito dessa desistência, se ele concorda com essa desistência. Ele concordando, logicamente o Poder Judiciário, através da função jurisdicional, deve acatar esta manifestação. Por outro lado, o mesmo raciocínio, tá? Se o acusado for intimado, se o acusado sendo intimado, interpuser o recurso e no momento posterior, no futuro, desistir do recurso, tem que se dar ciência à defesa técnica para concordar ou não. Se a defesa técnica concordar com a desistência, o Poder Judiciário terá que acatar a manifestação de vontade, ok? O que quer significar isso? Se apenas um dos sujeitos, né, que o professor está tratando aqui, defesa técnica e acusado, se manifestar no sentido de desistência, o Poder Judiciário deve sim conhecer, processar e julgar o recurso. Isso porque é no raciocínio lógico derivado, por exemplo, do princípio do non reformatio impégios, ou da proibição da reformatio impégios. Se não pode piorar a situação do acusado quando ele se insurge contra uma decisão mediante a via recursal, não há por que ter problema no seu processamento, no processamento do recurso. Ok? Então tem que ser ambos no que se refere ao acusado, à defesa técnica. Só se ambos desistirem do recurso, deverá o Estado juiz acatar estas manifestações. Se apenas um, ou o acusado ou a defesa técnica desistir, não. O Poder Judiciário deve conhecer, processar e julgar o recurso uma vez interposto. O mesmo raciocínio vale, pessoal, para a renúncia, tá? Se a defesa técnica, no momento da intimação, renunciar, e a defesa técnica pode fazê-lo por escrito, renuncia o direito recursal, tem que dar ciência ao processado para ver se concorda com aquilo. Ok? Fico por aqui.